Olá pessoal, agora vamos começar então a trabalhar, a estequiometria, tá? Então a gente fez uma pausa sobre a quantificação das reações para nós entendermos a fórmula molecular, da onde ela vem, Então como a gente identifica uma substância a partir de produtos naturais ou até mesmo quando a gente sintetiza, porque o que acontece? Eu estou lá no meu doutorado, por exemplo, eu sintetizei derivados do ácido gama-aminobutírico. E aí eu preciso comprovar que eu obtive aquilo ali. Então eu faço espectrometria de massas, que aí eu vou chegar na massa molecular. Então aí eu digo, eu sintetizei isso daqui. E aí pelo espectrômetro tem a massa molecular que condiz com o que eu estou dizendo que eu obtive. Eu pego lá a análise elementar, que é o que a gente trabalhou para a obtenção da fórmula molecular, da fórmula empírica e percentual, vai me dizer a proporção entre os átomos presentes, e quais são. Então, isso foi para a gente entender como a gente chega naquela fórmula molecular. E a gente vai utilizar agora nessa quantificação de produtos, reagentes. Então, a gente vai usar bastante a calculadora. Então, se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida, procurem tutoriais de como é que utiliza, por exemplo, para colocar 6,02 vezes 10 na 23, algumas calculadoras são que nem a minha. E aí tem aqui, esse ESP, Então eu vou escrever 6,02 ESP menos 23. Aí eu coloco, o exponencial. Tranquilo? Tem também outros que vão usar essa setinha aqui, para cima, para dizer que está elevado na menos 23. Mas procurem esses tutoriais para que vocês consigam. É possível também calcular à mão isso. Mas com base 10 sim. Numa multiplicação, vocês multipliquem quem está na frente da base 10 e somem os expoentes. Numa divisão, dividam quem está na frente e subtraiam os expoentes da base 10. Tranquilo? Então vamos dar sequência aqui. De uma forma simplificada, o que é estequiometria? Ela é a parte da química que trata dos cálculos que vão de uma determinada substância que eu preciso. Então, por exemplo, é a receita. Se eu quero aumentar minha receita, eu tenho que aumentar os meus ingredientes. Se eu quero aumentar o meu produto, preciso de mais ingredientes, mais reagentes. É isso daí. Então, olhem só. Tudo se baseia... Aqui eu tenho a reação de obtenção da amônia a partir do gás nitrogênio e do gás hidrogênio. O que acontece, gente? Essa reação precisa estar corretamente balanceada. Então, balanceamento é tudo nessa parte do conteúdo, tá bom? Então, tá bem balanceada, qualquer relação que eu fizer vai funcionar. Então, olhem só. Por que eu falo que ela tem que estar corretamente balanceada? Vamos olhar esse exemplo aqui. Um átomo de carbono, 1 de carbono. 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 2 vezes 2, 4 oxigênios. 2 aqui com 2 vezes 1, 2 aqui. Então, 4 com 4, fechou. Está corretamente balanceado. O que acontece? Eu tenho aqui o número 1, número 2, número 1 e número 2. Essa é a relação entre reagentes e produtos. Na reação de síntese da água, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio forma 2 de água. Essa é a minha relação. Então, para que eu siga nas relações molares, na relação estequiométrica, ela precisa estar bem balanceada e eu entender o que é uma relação molar. Então, o que a gente pode fazer nessa relação molar? Exemplo. Qual a quantidade de amônia é produzida a partir de 2 mols de H2? Olha que eu estou falando em mols. Então, é a partir do número que está na frente da substância, na reação a seguir. Então, está aqui a reação. Ela está balanceada? Não. De cara eu vejo que eu tenho 2 nitrogênios e aqui eu tenho 1. Então, já está errado. Então, primeiro passo, balanceamento.
2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Botei um 2 na frente. E agora o hidrogênio. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6 aqui nos produtos. E nos reagentes eu tinha só 2. Então, botei um 3. Porque 3 vezes 2 também dá 6. Então, primeiro passo, balanceei a minha equação se ela não estava balanceada. Agora eu posso fazer qualquer relação. Qual é o número que eu tenho aqui? 1. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2. Este é o número de mols. Então, 1 mol dessa substância reage com 3 mols dessa substância para a obtenção de 2 mols dessa aqui. A pergunta é o seguinte: com 2 mols de hidrogênio, quanto de amônia eu vou obter? Então, olhem só. Eu tenho a relação que com 3 mols de hidrogênio, eu consigo 2 mols de amônia. Só que eu não tenho 3 mols de hidrogênio, eu tenho quanto? 2. Então, se com 3 eu consigo 2, com 2 eu vou conseguir X. O que é isso daqui? Uma regra de 3. Como é que eu resolvo? Este aqui multiplico de baixo, este aqui multiplico de cima, sempre em cruz. Monto a minha expressão. Ó, este vezes esse, o 3 vezes o x. Ó, x vezes 3 mols. Este vezes esse aqui, 2 mols vezes 2 mols. Este que está multiplicando x passa para cá dividindo. Está aqui. 2 mols vezes 2 mols divididos por 3 mols. Corto mol com mol, o que sobrou? Apenas 1 mol. Qual é o resultado? 1,3 mols. Então, se com 3 mols, vamos usar bem o raciocínio. Se com 3 mols eu obtenho 2, com 2 mols eu tenho que obter, olha só, se com 3 eu obtenho 2, com 2 eu tenho que obter menos do que 2, não é? Ó, porque aqui eu tinha uma maior quantidade e consegui 2. Aqui eu tenho uma menor quantidade, eu tenho que conseguir menor que 2. E foi, ó, 1,3 mols. Essa é a minha relação. Bom, da mesma forma que eu posso fazer a relação em mols, eu posso fazer a relação em massa. Para isso, ao invés dos mols, eu vou calcular o número de massa. Então, novamente, a relação em massa é possível determinar a quantidade em massa de produto formado a partir de uma determinada quantidade de reagente em uma reação novamente corretamente balanceada. Então, aqui não estava balanceada, como é que eu sei? Ferro eu tenho 2 e aqui eu tinha apenas 1. Então, vamos já, aqui está ela balanceada. Tá? Então, treinem, peguem aqui e tentem balancear e depois confiram que no próximo slide já tem resposta. Então, ó, na relação em massa é provável determinar a quantidade de massa, como eu tinha dito. Então, cheguei na relação. Aqui está, ó, 1 mol desse reage com 3 mols desse, com 2 mols desse e 3 mols desse. Próxima etapa, eu tenho que calcular as massas, né? Então, tá aqui, ó. Como é que eu vou conferir se isso daqui tá certo, gente? Uma forma de conferir se o meu balanceamento funcionou é eu somar a massa dos reagentes, tem que ser igual à massa dos produtos. Tá aqui, ó, 244, 244. Então, eu segui a regra, né, das proporções, da conservação das massas. Por quê? Porque se eu tenho o mesmo número de átomos de um determinado elemento aqui e aqui, é porque a massa tem que ser igual. Porque eu não mudei a massa dos elementos, eu mudei a organização deles. O ferro estava com oxigênio, agora está sozinho, né? Então, isso que ocorreu, mas o ferro é o mesmo ferro que está aqui, é o mesmo ferro que está aqui, quando eu estou me referindo ao elemento ferro, tá bom? Bom, o que vai acontecer agora? Eu tenho uma relação. Professor, mas como é que tu chegou nessa massa aqui? Vamos ver, ó. Tá aqui. Ó, o trióxido de ferro, tá? Trióxido de ferro, qual é a massa molecular dele? Quantos átomos de ferro eu tenho? 2. Então, 2 vezes 56. Da onde saiu esse 56? Da tabela periódica. Eu tenho número atômico e massa atômica. Eu vou pegar a massa atômica dele. Mais a massa do oxigênio. São 3 oxigênios. Ó, são 3 vezes a massa do oxigênio. Somo tudo, vai dar 160. Ó, do monóxido de carbono. 1 carbono vezes a massa dele. 1 oxigênio vezes a massa dele. Dá 28.
Só que olha só, professor, mas aqui é 28, por que está 84? Porque isso daqui eu calculo a massa por mol, ou seja, ele tem 28 gramas por 1 mol. Só que aqui quantos mols eu tenho? 3. Então, quando eu vou usar a estequiometria, não basta eu calcular a massa molecular. Eu tenho que calcular a massa molecular vezes o número de mols que está na equação. Por quê? Porque vai ter equações que vão chegar em 1 mol de uma determinada substância. Por exemplo, aqui eu tenho 1 mol. Em outra reação, eu posso chegar nessa mesma substância com 2 mols. Então, quando eu calculo aqui, eu chego na massa em gramas por mol. E aí eu multiplico, 160 vezes 1, 160. 28 vezes 3, 84. 56 vezes 2, 102. Aqui, 44 vezes 3, 132. Aí fecha as massas. Professor, mas se eu não me lembrar disso, somem as massas dos reagentes que vocês encontraram, dos reagentes, e depois a dos produtos e vejam se bateu. Se bateu é porque vocês fizeram certo. Se não bateu, é porque tem alguma coisa errada. Voltem, provavelmente tem algum erro. Bom, agora vamos ver como cai isso no exercício. Que massa de óxido de ferro 3, está ali a fórmula, presente no minério de ferro, é necessária para produzir 10 gramas de ferro, ao ser reduzida por monóxido de carbono ao metal ferro e ao gás de óxido de carbono em um alto forno. Então, olhem só. Ele quer saber quanto eu preciso disso daqui que reage com esse monóxido de carbono produzindo ferro. Ele quer obter 10 gramas desse ferro. E aí vai obter esse aqui. Só que preste bem atenção, gente. Ele só está relacionando este com este aqui. Preciso calcular a massa de todos? Não, porque ele não está falando nada desse daqui. Na B vai falar, mas por enquanto não está calculando. Então, se vocês não quiserem calcular de todos, não precisa. Mas aí, como é que vocês vão saber se está certo? Então, o ideal é calcular tudo. Calculei. Mas a minha relação na A é a seguinte, que massa de óxido de ferro eu preciso para a obtenção de 10 gramas de ferro. Então, eu estou relacionando essa massa com essa massa aqui. Então, vamos lá. Que massa de óxido de ferro para a obtenção de 10 gramas de ferro? Então, se com 160 gramas eu consigo 112, para eu obter 10 eu preciso de X. O X sempre vai estar no quem eu estou perguntando. Então, a primeira linha da minha regra de 3 eu obtenho a partir do cálculo da massa molecular da minha equação. Que nem eu fiz lá, que eu mostrei para vocês como é que eu obtenho. 2 átomos de ferro vezes a massa dele, mais 3 átomos de oxigênio vezes a massa dele. Então, eu cheguei aqui. Então, como é que eu cheguei nessa massa? A partir da massa molecular. E aqui, a partir da pergunta. A pergunta quer saber quanto é a massa de óxido de ferro, então X está aqui, para a obtenção de 10. Como é que eu resolvo? Regra de 3. Então, 112 vezes X, 112 vezes X, igual a 160 vezes 10, 160 vezes 10. Esse que está multiplicando passa para cá dividindo, está aqui. Corto grama com grama, qual é a unidade que sobrou? Grama. Por que é isso aqui? Pessoal, mas é óbvio que é grama. Depois a gente vai fazer outras relações que não é massa com massa, vai ser massa com mol. E aí, quem que sobrou? É importante. Ouçam o que eu estou dizendo. Coloquem as unidades e cortem o que for igual, tá bom? Então, 160 vezes 10, 1.600 divididos por 112, 14,3 gramas de óxido de ferro. Então, olhem só. Se com 160 gramas eu consigo 112, para eu obter 10 eu preciso de quanto? 14,3. 160 é um pouco maior que 112, 14,3 é um pouco maior que esse aqui. Então, está correta a minha relação. Então, eu consigo, a partir da minha equação química, fazer uma relação entre o número de mols, como também em relação ao número de massa. Tranquilo? Então, outra relação que eu posso fazer, vai ser, a B aqui. A pergunta da B é o seguinte,
Qual é a massa de dióxido de carbono obtido? Com quanto? Com os 10 aqui, ó. Só que agora eu não estou mais relacionando o trióxido de ferro com ferro. É o ferro com esse aqui. Tá? Então, a primeira pergunta era o seguinte. Para eu obter 10 gramas desse, quanto eu preciso desse aqui? A segunda pergunta é, para a obtenção dos 10, quanto eu obtenho desse aqui? Porque os dois são produtos. Então, se eu obter 10 gramas desse, eu também vou obter uma quantidade proporcional para esse aqui. Então, olhem só. Está aqui as massas que eu obtive a partir do cálculo da massa molecular. E aqui a pergunta. Para a obtenção de 10 gramas desse, eu vou obter uma quantidade proporcional desse. Resolvo por regra de 3. Está aqui. X vezes 112 é igual a 132 vezes 10. 112 que está multiplicando x, passa para cá dividindo. Está aqui. Corto grama com grama, 11,8. Então, se eu obter 10 gramas desse, eu vou obter 11,8 gramas desse aqui. A mesma coisa neste caso, né? Os 112 gramas desse, eu obtenho 132 desse. Estão vendo que aqui é um pouco maior que esse? Aqui eu tenho que ter um valor um pouco maior que esse, tá certo? 11,8. Eles são proporcionais. Para isso, a equação deve estar corretamente balanceada. E a relação em quantidade de moléculas, né? Agora, eu vou usar a constante de Avogadro, que é este número aqui. Tá? Então, aqui, ó, é a mesma relação que eu fiz em mol, em massa, eu posso fazer em relação em quantidade de molécula. Então, vamos pegar aqui, ó, uma reação de substituição do gás metano com gás cloro, obtendo, né, o triclorometano e ácido clorídrico, né, como produtos. A equação está corretamente balanceada. Então, ó, a relação 1 para 3 para 1 para 3. Tá? Qual é a massa? 16 gramas, 213, 119,5, 109,5. O número de moléculas. Como é que eu encontro o número de moléculas? Isso é sempre fixo, não importa a molécula, gente. 1 mol é sempre 6,02 vezes 10 na 23. Sempre. Obrigatoriamente. Da mesma forma que 3 mols, eu tenho que ter 3 vezes esse número aqui. Se 1 mol é esse, 3 tem que ser esse aqui. Olha que a base 10 eu não alterei, eu só multipliquei o número da frente. 1 mol é a mesma coisa que esse 1 mol, e 3 mols é igual a esses 3 mols. E se fosse 2? Ó, é o dobro desse aqui, ou seja, 12,04 vezes 10 na 23. E assim por diante. E como é que eu vou fazer uma relação, gente? Qualquer relação eu posso. Ó. Por exemplo, se eu tiver 6,02 vezes 10 na 23 moléculas desse, eu consigo 6,02 vezes 10 na 23 moléculas desse aqui como produto. Agora, se eu dobrar esse aqui, eu vou dobrar este daqui também. Tranquilo? Então, a relação é a mesma. Eu não preciso fazer conta para mostrar isso para vocês. Se eu dobro os meus reagentes, dobro meus produtos. Se eu divido os meus reagentes pela metade, divide meus produtos pela metade. Ó, vamos fazer um exemplo. Se com 6,02 vezes 10 na 23, moléculas de gás metano, eu consigo 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de triclorometano, com 7,5 mols, eu vou obter o quê? X. Ah, professor, mas tu não está falando em molécula? Mas eu posso fazer essas relações, tá? Então, como eu vou fazer? Ó, se com 1 mol eu tenho... Olha a pergunta aqui. Eu estou procurando mol com gramas, né? Então, eu vou ter que fazer uma relação de mol com gramas. Se com 1 mol desse eu consigo 119 gramas desse, com 7,5 eu vou conseguir X. Ah, professor, mas ficou confuso. Olha só. Eu estou relacionando mols de metano com massa de triclorometano. Eu posso fazer qualquer relação que eu quiser aqui, tá? Desde que esteja corretamente balanceado e as minhas relações estejam corretas. Então, 1 mol, 119 gramas, 7,5 mol, X gramas. Ó. E aí eu chego. Se com 1 mol eu consigo essa quantidade aqui, aproximadamente 100,
né? 120, vamos botar. Com 7,5 eu tenho que chegar a aproximadamente 800. Tá aqui, ó, 896 gramas. Outro exemplo tem? Tem. Ó, eu vou relacionar o número de moléculas do gás cloro, ó, moléculas, tá aqui, moléculas, com gramas desse aqui. Então, olhem só, isso aqui está na pergunta, ó. Se com 18,23 gramas de gás cloro eu consigo 109,5 gramas de, 18,6 vezes 10 na 23 moléculas de gás cloro, eu consigo 109,5 gramas de ácido clorídrico. Com essa quantidade de moléculas, eu vou conseguir uma quantidade diferente. Olhem que tem que ficar bem claro. Se eu perguntei moléculas, eu tenho que ter moléculas. Se eu perguntei gramas, tem que ter gramas. Então, olhem só. Aqui está a minha pergunta. Com essa quantidade de moléculas, quantas gramas? Eu fui lá na minha tabelinha que eu fiz aqui em cima e peguei grama para ficar grama com grama, molécula para ficar molécula com molécula. Eu só não escrevi moléculas aqui como a unidade correta, porque senão não ia dar no espaço, tá, pessoal? Mas sempre, olhem aqui, ó, eu até vou voltar para vocês verem. Eu perguntei mols e gramas. A pergunta é, com 7,5 mols desse, quantas gramas? Eu fui lá na tabela, peguei a quantidade de mols e a quantidade de gramas. Sempre é a pergunta e a resposta tem que ser a partir da mesma coisa. Tá aí a resposta, ó. Este vezes esse vezes esse. Passo para cá, olha só que moléculas, corta com moléculas, o que sobrou? Gramas. Tá aqui. 1,8 vezes 10 na 7, aqui não tá elevado, tem que botar elevado, tá, pessoal? É um número extremamente grande. Então, como é um número muito grande em gramas, eu já converti para toneladas. Então, olhem como faz sentido, gente. Se eu aumentei muito, porque olha só que eu aumentei aqui 5 unidades na minha base 10. Além de ter aumentado aqui na frente, eu aumentei 5 unidades aqui na base 10. Então, é óbvio que eu vou obter um número muito grande, né? Então, por isso que de gramas eu passei para toneladas. Pessoal, se não ficou claro, voltem, assistam de novo, tá? Na lista de exercício a gente vai ter bastante exercício sobre isso, tá? Porque é muito importante que vocês entendam essas relações, tá bom? Então, até a próxima.